Faça um bom dia! Olha eu aqui de novo para falar um pouquinho mais para vocês sobre qualidade de vida, sobre exercícios, sobre atividade física, exercício físico. E hoje nós vamos agradecer a Deus em primeiro lugar por essa nossa vida, pela nossa existência, por mais esse dia que Ele nos concedeu, maravilhoso dia que nós temos para viver. Só hoje é que basta, porque é só hoje que existe, só hoje que nós podemos contar. E é só hoje que nós podemos tomar decisões que podem mudar a nossa vida, o rumo da nossa vida, o destino da nossa vida, a qualidade de vida da nossa vida, né? Tá nas nossas mãos. E é hoje, só hoje basta. O ontem já virou passado e o amanhã não existe. É só hoje que existe. Então agradeçamos a Deus, né? Esse nosso Deus Pai maravilhoso que nos criou e que cada dia mais Ele nos mostra alguma coisa para a gente ser melhor. Melhor na saúde física, melhor na saúde mental, melhor na saúde espiritual, porque nós somos um tripé. E sem uma ou com uma deficitária, nenhuma das três estarão em harmonia, estarão podendo exercer aquilo que nós temos que exercer nessa terra, né? Que é cumprir nosso propósito, que é sermos filhos e ativarmos a nossa identidade de filhos, mas para isso nós precisamos estar em perfeita harmonia com o nosso corpo, alma e espírito, certo? E aí nós vamos continuar, eu vou continuar falando para vocês um pouquinho hoje. Eu já comecei a falar nos vídeos anteriores. Conta aí para mim se você assistiu os vídeos anteriores. Se você não assistiu, vai lá assistir. Vai lá assistir, curta, né? Compartilha. Compartilha. Melhor do que você curtir ainda é compartilhar. Mas se você compartilha, se você curte, o próprio YouTube ele manda para mais pessoas. Então vai depender de você, se você gostou, tá? Compartilha lá para que outras pessoas possam também conhecer um pouco mais, porque hoje nós vamos falar de um texto bíblico de Mateus que é muito interessante, em que Mateus fala em 13:2, no capítulo 13, versículo 12. Então, para a gente chegar lá, nós vamos começar então hoje o nosso vídeo falando de mitocôndrias e exercício físico. O que é isso, mitocôndrias? Lembra quando eu falava que as nossas células, todas as nossas células do corpo, nós temos mais de 100 trilhões de células no nosso corpo, porque todos os nossos órgãos, eles são formados por células, pequenas partículas juntas e formam o órgão. E os nossos órgãos formam o nosso sistema, o sistema todo. Esse sistema que comanda o nosso corpo, que nos direciona, as pernas que nos faz caminhar, os braços que nos faz, né, livres, e os nossos órgãos internos que nos faz ser filhos maravilhosos de Deus, com essa maravilha que Deus fez dentro da gente. E nós precisamos cuidar dessa maravilha, porque ela é uma pérola. É a coisa mais preciosa que nós temos, é o nosso corpo. Porque sem ele nós não existimos. Então a mitocôndria, ela é uma organela. Nossa, cada nome difícil, né? Ou seja, cada célula dentro dela tem porque ela já é micro, né? Uma célula é microscópio, você só consegue ver no microscópio. Dentro da célula, ela tem vários, vamos dizer assim, órgãozinhos, né? Que são chamados de organelas. E uma das organelas é chamada de mitocôndrias. E qual é a função da mitocôndria mesmo? Lembra que eu disse no vídeo passado? É uma usina de energia do nosso corpo. É ela que produz a energia. É ela que faz você ter mais ou menos energias, vai depender de você. Então vamos lá. No livro A Conquista da Super Saúde, de Uronol Zancan, é um livro bacana. Eu já estou
vendo ele também, para mim poder conhecer um pouco mais, de ter mais saúde, mas ainda comecei há pouco tempo a ler, então ainda não posso dizer muita coisa do livro, mas ele é maravilhoso, pelo que eu já comecei a ver, para a gente ter mais saúde. Como a gente ter mais saúde, né? E ele que diz, né, as mitocôndrias, ele diz que é a usina de energia do nosso corpo. É uma usina de energia do nosso corpo. Então, e a única forma de produzir mitocôndrias é com exercício físico. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre exercícios físicos e atividades físicas, a diferença dela de cada uma delas. Então, os exercícios físicos são os únicos capazes de gerar novas mitocôndrias. Então, não dá para ficar parado. 90% de toda a nossa energia, ou seja, da energia do nosso corpo, é produzido pelas mitocôndrias. Menos exercício, menos mitocôndrias. Menos energia, menos disposição. Por isso, nós temos que fazer exercícios físicos. Lembra quando eu falava no outro vídeo que exercício físico não é caminhada, não é atividade física. Atividade física é você carregar uma sacola do mercado, é você descer e subir uma escada. Exercícios físicos são aqueles que nos deixam ofegantes, aqueles que nos demandam energia, que nos faz a gente ficar cansados, suados, que gera dor, né? Que gera aquela dor gostosa. Essa dor gostosa vai aumentar minha musculatura, ou seja, vai criar mitocôndrias, vai fazer com que meu músculo fique mais forte. E para ficar mais forte, mais resistência, eu preciso de mais energia. Então, as mitocôndrias vão gerar energia para o meu corpo. E é lógico que só exercício físico não basta. Nós temos que estar atrelado ao quê? Estar casado ao quê? A uma boa alimentação. Uma alimentação de qualidade, não comer industrializados, produtos refinados, principalmente o açúcar, farinha branca, todos os derivados, leite, todos os derivados, enfim. Procurar ter uma alimentação saudável, base de frutas, legumes, verduras e o arroz, a aveia, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, né? Para a gente poder ter mais qualidade de vida, tendo também uma alimentação saudável, né? Então, porque se a gente não tiver uma alimentação saudável também, porque a alimentação é a base para você construir boas células. Se você não tem boas células também, não vai ter, e ainda se você não faz exercício físico, danou-se tudo mesmo, né? Muito bem. Como que vai produzir mitocôndrias? Como que o corpo vai produzir mitocôndrias? Então, como que eu vou dizer para vocês? O cansaço, a canseira que envia mensagem para o nosso cérebro para produzir mitocôndrias, não é o cansaço do exercício físico. Não é aquele cansaço que você fica sentado no sofá, deitado na cama, ou seja, no sedentarismo, e você, sabe assim, aquela coisa canseira? Quanto mais você fica sentado, mais você se cansa, mais você parece que não tem disposição. Parece não, né? Não tem disposição. Então, essa canseira aí vai só danificar o teu organismo, né? Porque ela vai mandar pro seu cérebro que você está cansado, mas não porque você praticou exercício físico. Está cansado porque você não está praticando exercício físico. E aí você vai ver o que acontece aqui. E aí nós vamos comparar com aquilo que Jesus falou num outro sentido, mas que nós podemos usar perfeitamente também nesse sentido aqui agora de como a gente gerar mais energia para o nosso corpo. A média de vida de uma mitocôndria é de 10 dias. Cerca de 10% são substituídas cada dia. Nós temos mais ou menos nos nossos órgãos, o coração, por exemplo, no órgão coração e nas musculaturas, nós temos mais ou menos 2.000 mitocôndrias em cada célula, tá? Em cada célula. Olha isso. Se nós temos essa quantidade de mitocôndrias e se nós temos 10% delas são substituídas a cada dia, mas se elas são substituídas mediante demanda, ou seja, quando o corpo sente canseira mais de quê? De exercício físico, da corrida, da natação, do ciclismo, do futebol, né? Você fica
ofegante, um exercício intenso, onde você sua, onde você fica ofegante, onde você não consegue falar, né, com outra pessoa quando você está correndo ou fazendo qualquer tipo de exercício. E isso é o que vai mandar uma mensagem para o seu cérebro que você está precisando de substituir essas mitocôndrias por novas mitocôndrias, ou seja, gerar novas energias, nova energia. Então, a caminhada que você faz aí não vai gerar mitocôndria, tá? Porque ela não gera uma canseira extrema, não gera, né? Não, você não fica ofegante, não, né? Depende aí, tem muita gente que fica, mas vai depender muito também do seu peso, como que você vai estar. Porque às vezes você tá ofegante, mas é por conta da obesidade, né? Então, veja, não é por conta de um exercício físico, mas quando você faz um exercício físico, então o seu corpo vai mandar uma mensagem para o seu cérebro que você precisa de mais mitocôndrias. Então, veja, se o corpo renova 10% e eu tenho dos 2.000 mitocôndrias em cada célula, e se o corpo renova, por exemplo, 10%, que é 10% que ele vai renovar a cada dia, então a cada dia são 200 células que ele vai renovar. Mas se hoje eu não faço nenhuma atividade física, eu fiquei lá praticando o quê? Alterocopismo, cato, copo e bebe, né? Alterodedismo, fico ali no dedo, né? No controle da televisão ou ali no dedinho do celular, né? Então, você não usou, veja, você não usou aqueles 10% da renovação que ele faz automaticamente todos os dias. Qual é a mensagem que o seu corpo entendeu? Fala para mim. Você não usou essas 200 mitocôndrias, ou seja, você não usou essa energia hoje, você não queimou calorias, você não usou. O que o corpo entendeu? Se você não usa, eu não vou te dar mais. Então eu vou o quê? Vou diminuir essa quantidade na próxima renovação, porque aquilo que você não usa, o corpo não produz. Percebe? Cuidado. Cuidado. Ele compreendeu que você não está usando, então eu posso produzir menos. Então, quando ele produz menos mitocôndrias, ou seja, ela não é uma usina de energia, eu vou estar o quê, então? Sem disposição. Quanto menos eu faço um exercício físico, menos disposição eu vou ter, menos vontade de fazer as coisas, menos ânimos eu vou ter, menos ânimo eu vou ter de fazer qualquer coisa. E aí eu vou dizer para você, o que vai acontecer com essa célula que não tem mitocôndrias? Ou seja, não tem energia. Então, se você não usa para ele produzir mais, ele não vai gerar mais. E na Bíblia está escrito assim, em Mateus 13, 12, diz: pois ao que tem, mais será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso aqui Jesus estava falando, porque ele sempre falava em parábolas, né? E que as pessoas tinham que buscar entender, mas aquele quem quisesse entender e ouvir, iria seguir Jesus, e Jesus iria explicar, e as pessoas iriam entender. Mas aqueles que não queriam entender, ficariam ali parados e falaram, o que esse homem está falando? Vou procurar saber disso não. Né? Então, a quem mais procura, mais será dado. Então, se as pessoas querem saber, vão me procurar e eu vou dizer, e vou ensinar sobre o reino, vou ensinar sobre como ter a vida eterna, eu vou explicar. Porque as pessoas muitas vezes talvez não entendiam em parábolas, porque muitas vezes os discípulos próprios diziam, mestre, ensina para nós, traduz para nós aquilo que o Senhor disse em parábolas. E aí Jesus então dizia para eles, traduzia para eles. Então o que ele quis dizer aqui? Que aquele que busca vai ter mais e cada vez mais. E lembra quando eu digo sempre, leia a Bíblia para que você tenha mais entendimento, mais conhecimento, mais sabedoria. Porque quanto mais você tem,
mais Deus vai te acrescentar, mais você vai procurar saber, mais você vai ficar sabendo. Quanto mais você procura, mais conhecimento você tem. Quanto mais exercício você tem aqui, agora falando nos exercícios físicos, quanto mais exercício físico você vai fazer, mais energia você vai ter. Mais mensagem o seu cérebro vai mandar. Seu corpo vai mandar para o seu cérebro e ele vai produzir mais energia. Mas energia boa, porque a energia do exercício físico. A canseira que você sentiu do exercício físico vai te gerar mais energia para você produzir mais. Você percebe que quando a gente começa, eu, por exemplo, que eu corro, eu começo a correr, eu comecei a correr, e todas as pessoas que começam a correr, correm, por exemplo, 100, 200 metros, está morrendo no começo. Depois você vai aumentando, gradativamente você vai aumentando, e aí chega um momento que você não mais caminha na corrida. Você corre o tempo todo. Se é 5 quilômetros, você corre 5 quilômetros. Se é 10, você corre 10 quilômetros. Percebe? Mas no começo não era assim. Mas você foi o quê? Você foi insistente, você foi buscando cada vez mais ter essa atividade física para que te levasse a esse resultado. Assim também é na Bíblia, e assim também é nosso e todas as esferas do nosso corpo, da nossa existência. Tudo é assim. Quanto mais, mais, quanto menos, menos. Então veja que diz aqui a Bíblia, quanto mais você tem, mais será dado e será dado em abundância. Então veja, para que você vai ficar aí sedentário, tendo uma vida toda aí para desfrutar que Deus te deu, uma bênção, você tem um corpo, você tem uma vida, Deus te deu o fôlego da vida. Se você está assistindo esse vídeo é porque você está vivo. E vale a pena você querer ter uma qualidade de vida. E no próximo vídeo que eu vou falar para vocês, que eu vou falar, já está aqui mais ou menos preparado, que é exercício físico e atividade física, você vai ver a situação do sedentarismo, o que causa o sedentarismo no corpo de uma pessoa. Eu fui muito sedentária, gente. Eu fui muito sedentária. Não vou falar para vocês, não estou mentindo. Eu fui muito sedentária. Hoje eu não sou mais. Mas ainda eu faço pouco. Eu preciso fazer mais. Estou buscando e fazendo cada vez mais. Porque nós não podemos deixar. Porque pelo sedentarismo, pela falta de exercício físico, nós adquirimos e contraímos doenças. Doenças crônicas. E doenças que podem ser preveníveis se a gente fizer a prática do exercício físico. Porque aquilo que nós fazemos mais eu vou tendo capacidade de fazer. Aquilo que eu vou fazendo menos capacidade eu vou tendo de contrair, você entendeu? Você viu aqui, isso que eu coloquei para você aqui, não estou inventando. Que o nosso corpo renova cerca de 10% das mitocôndrias todos os dias. Todas as células nossas são renováveis, mas elas vão renovar de acordo com a demanda. Se eu não estou demandando célula, por que ela vai se renovar? Ela vai economizar. Porque tudo aquilo que eu não pratico, o corpo vai economizar. Né? E veja aqui. Então não dá, gente. Não dá para manter, né? Não dá para parar, né? Não dá para manter uma fé inabalável com um corpo doente, sem energia, sem movimento, porque o corpo vai produzir músculo. Para quê? Eu digo para você. E para que o corpo vai produzir músculo se você não usa? Você percebe? A musculatura parece o quê? Uma fatia de presunto, de tão fina que tá, de tão fraca que tá, com dores em tudo, né? Vai pegar uma criança, vai pegar um netinho, uma netinha, né? E aí você não aguenta ficar com ela no colo, por quê? Porque sua musculatura tá tão fraca que você não aguenta de tanta dor nas costas. Por quê? Porque o corpo está economizando energia. Então vamos mandar, né? Vamos mandar uma mensagem para o nosso corpo, como? Praticando exercício físico. Não tem outro caminho. Vamos mandar aquela mensagem de canseira, mas a canseira não de alterocopismo e nem do alterodedismo, mas é uma canseira de exercício físico de que você faz e está buscando cada vez mais para que você possa ter mais saúde, mais qualidade de vida. E aqui agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora isso aqui foi novidade para mim e eu achei muito, muito interessante. E eu pasmei quando eu vi isso. Falei, puxa vida, né? A mitocôndria versus fertilidade.
E aqui, ó, eu vou ler para vocês, ó, os ovócitos que aqui a mulher tem, né? A gente costuma falar óvulos, mas na verdade é ovócitos, né? Que são as células reprodutoras femininas. São, que garante, que a gente conhece por óvulo, né? Mas elas chamam ovócito, que são o quê? São as células que mais têm mitocôndria no corpo. Por quê? Porque os nossos bebês vão ser gerados ali. Ele vai ser o princípio do ovócito com o espermatozoide. Ele vai virar um ovo, ou seja, vai virar uma célula nova, uma célula da vida, uma vida nova. Você foi feito de uma única célula. Você fomos feitos de uma única célula. Mas essa única célula tinha tanta energia, que hoje você está aqui, que hoje eu estou aqui. E pasmem, uma mulher sedentária, ela pode até, uma jovem sedentária, ela pode até ter dificuldades de engravidar, por falta de energia no seu ovócito, né? Nos óvulos que a gente conhece, como a gente fala, né? Então, olha que interessante, quando o espermatozoide vai juntar com o ovócito para ele fazer a célula da vida, que é a primeira célula, o que ele faz? Ele não faz assim, ele não tem um rabinho que vai indo, vai indo, vai indo. Ele tem uma cabecinha e um rabinho. Esse rabinho é que vai fazendo o movimento para que ele vá buscando o quê? Buscar o que ele está procurando. Ele está buscando a outra metade dele. E aí, a hora que ele encontra a outra metade, que é o ovócito, o que ele faz? Ele perde o rabinho. Ele perde o rabinho. E sabe aonde está a energia do espermatozoide? No rabinho, é claro. É ali que ele tem energia. Então, a cabecinha do espermatozoide, ele não tem energia. Ele vai necessitar da energia do ovócito da mulher, agora um óvulo formado, fecundado. Então, a mulher tem que ter mais energia do que o homem para gerar vida. Nós fomos uma única célula com muita energia que hoje estamos aqui. E vamos fazer jus a essa célula maravilhosa, cheia de energia que nossa mãe nos deu, né? Nos proporcionou, e com as bênçãos de Deus, porque foi Deus que te escolheu para estar aqui e para que tenha uma vida em abundância. Jesus veio para que todos tenham uma vida em abundância, em todos os sentidos da vida, né? Em saúde, principalmente em saúde física, porque se você não tiver um corpo saudável, como é que eu vou ter uma fé inabalável se um corpo está doente? Eu não posso cuidar de outros se eu não cuidar de mim primeiro. Lembra que nós dizíamos nos vídeos passados? Quem não ama a si próprio, como é que pode amar o outro? Se eu não cuido de mim, eu tenho que amar o próximo como que a mim mesmo. Então veja, para que nós possamos então ter essa vida em abundância, nós precisamos optar por ter mais qualidade de vida, fazendo as nossas escolhas, tanto alimentares quanto em movimento. Que você tenha aproveitado esse vídeo, curta, compartilhe, passe para outras pessoas e deixe seu comentário ali se você gostou também, tá bom? E no próximo nós vamos falar então atividade física e exercício físico. Fica com Deus, um beijo no seu coração, até mais!